é preciso entender as condições que levam pais e mães de família, miúdos e graúdos a sequer inibirem-se perante câmaras de telemóveis para conseguir o seu casaco de arroz. Porque é que estas pessoas sequer pensam no sacrifício do dono da mercadoria? É necessário entender quando é que perdemos a compaixão e se, enquanto a fome reinar, seremos todos, de certa forma, ladrões ou vítimas dessa cruel dicotomia. Para já, vamos à análise da semana com Evaristo Mulaza. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Económico, Evaristo Mulaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. É a opinião com valor com Evaristo Mulaza. Boa tarde, Mulaza. O MPLA vai marchar amanhã. O governador de Luanda chamou os militantes do partido. Faz algum sentido para ti, por esta altura, fazer-se uma marcha de apoio a João Lourenço? Que mensagem é que se quer passar? Bem, boa tarde, Sali, boa tarde aos ouvintes da Essencial. Penso que não há nada que nos possa surpreender como primeiro ponto. O partido MPLA vive uma crise que penso que já é inegável, não há quem possa negar a existência desta crise, e aquilo que se está a assistir é uma tentativa de, talvez tenha um exagero, a tentativa de criação de alas, não é? Talvez não venha acontecer com o mesmo nível de gravidade, tal foi a crise, por exemplo, na história do MPLA de 72, com as conhecidas revoltas, não é? Mas aparentemente o que está a acontecer é que há aqui uma ala que se afirma como fiel ao presidente João Lourenço, contra as vozes, não é? Que se têm manifestado, muitas das quais já conhecidas, que se têm manifestado, não necessariamente contra a liderança do presidente João Lourenço, não necessariamente contra a liderança, embora também tenham existido críticas muito claras já apontadas neste sentido também, mas sobretudo vozes que tenham apelado ou que tenham posicionado para a necessidade de o partido abrir-se mais, para a necessidade do partido quebrar esse histórico das monocandidaturas, não é? Aqui, obviamente, em contexto portanto, da realização dos congressos, portanto, esta ala que se está a manifestar contra as monocandidaturas, para que o partido dê finalmente este salto, não é? Mas essa manifestação destas pessoas, em parte, também não pode ser atribuída a algum descontentamento com o próprio presidente do partido e do país? É só essa vontade de democratizar o partido? Não, mas se te referes à marcha, não me parece, porque não, da marcha. Tu dizias que estas vozes que se levantam não é necessariamente contra o presidente do partido. Eu perguntava-te se há também margens para que pensemos que estas manifestações que agora vão surgindo também surjam a propósito de como o presidente tem levado o rumo do partido e do país. Vamos tentar... simplesmente a vontade da democratização do partido. Vamos tentar colocar as coisas nos termos dos factos que existem. Okay? Quais são os factos que nós temos? Independentemente de eventuais agendas omissas, ocultas, subliminares, que nós efetivamente conhecemos. O que os factos nos dizem é que nós temos algumas vozes que se têm posicionado, e aqui eu dizia, não necessariamente, o foco não é necessariamente um posicionamento contra o presidente João Lourenço, embora de forma implícita esta crítica esteja aí de alguma maneira subjacente, mas sobretudo, olhando para aquilo que são os factos, são vozes que têm posicionado para a necessidade ou perante a necessidade de o partido evoluir para as múltiplas candidaturas. Portanto, é evidente que é possível abstrair a partir daí, eventualmente, alguma crítica, porque
se estas vozes se têm levantado na forma como o têm feito, é porque percebem que, da parte do presidente João Lourenço, aparentemente não há essa predisposição. Portanto, aparentemente, o presidente João Lourenço quer conduzir o processo da sucessão, noutros termos, de outra forma, à sua maneira, do seu jeito, impondo, se necessário, aquilo que será a sua própria escolha. Portanto, relativamente àquilo que são os factos, e eu refiro-me aos factos, o que nós temos, por um lado, são estas figuras muito relevantes que se têm posicionado no sentido de o partido abrir-se para as múltiplas candidaturas, e por outro, já nos termos desta manifestação a que te referes, aparentemente há aqui se podemos assim considerar, uma espécie de um grupo, uma ala, que se quer afirmar como sendo fiel ao presidente João Lourenço, e tanto quanto se pode perceber, é uma ala essencialmente liderada por jovens, pelo menos são jovens que estão essencialmente a dar rosto a esta ala, e que, no fundo, ao quererem manifestar este apoio, esta solidariedade do presidente João Lourenço, fazem-no nos termos como pretendem fazê-lo, por via, nomeadamente, de marchas e manifestação do que for. Esta, portanto, poderá ser uma resposta ao chamado de João Lourenço, penso que na semana passada, ou as 2 semanas, que se sentou com os secretários do SCAP, portanto, daí essa resposta da juventude para sinalizar que está com o presidente. Com certeza, mas essa resposta não é nada estrutural, não é? Eu como dizia sábado passado o jurista Sérgio Raimundo, isso resulta de um impulso emocional, não é? É uma espécie de uma tentativa de querer dizer que o presidente continua forte, continua a comandar o partido, continua a liderar o partido e o destino do partido depende exclusivamente do presidente. Portanto, no fundo, é isso que se está a assistir, não é? Enquanto temos as chamadas vozes dissonantes, que entendem que o partido deve seguir um caminho diferente, e estas vozes até entendem que este caminho diferente devia começar a ser seguido já a partir de 2024, portanto, neste congresso que vai acontecer em dezembro, havia uma certa expectativa no sentido de que este congresso pudesse ser um congresso seletivo, para que se pudesse fazer a transição no partido, de modo a que quem assumisse a liderança do MPLA tivesse mais tempo para se preparar para o embate eleitoral de 2027. O presidente João Lourenço já veio dizer que este congresso não será eletivo, mas, de qualquer forma, repito, estes sinais de solidariedade não deixam de ser, de alguma maneira, também uma certa demonstração. É qualquer coisa feita mais no plano emocional, é qualquer coisa que não deixa de sinalizar, de facto, o desespero e o desnorte que toma conta particularmente desta área e, de certo modo, desta ala que se diz fiel ou que se quer mostrar fiel ao presidente João Lourenço, não é? Porque isto, ditas as coisas com certo rigor, este tipo de manifestações, este tipo de posturas, sinalizam que estas pessoas não cresceram, foram paradas literalmente no tempo, não é? Porque isto é uma manifestação de bajulação que o presidente João Lourenço prometeu combater. E eu não acredito que uma manifestação com esta dimensão não seja do conhecimento do presidente do partido, não é? Portanto, o primeiro secretário do MPLA em Luanda não parece que possa promover uma campanha ou uma manifestação, uma marcha, o que for, em solidariedade ao presidente João Lourenço, sem que o presidente do partido saiba disso. Portanto, isto é uma demonstração clara que estas pessoas não evoluíram, não cresceram. E é, de certo modo, uma forma também de infantilizar a política e as pessoas, não é? Porque esta gente que está a organizar esta manifestação são pessoas formadas, são pessoas que conhecem o mundo, são pessoas que acompanham outras realidades políticas e são pessoas que sabem que em sociedades politicamente civilizadas isto não é normal, não é? Especialmente quando se está perante uma situação em que o presidente, o tal líder que eles pretendem defender, não está à mercê de qualquer ameaça, tanto quanto nós temos conhecimento, não é?
não se costuma ver. Estas pessoas sabem que o facto de existirem vozes dissonantes no partido não é motivo, não é pretexto suficiente para se paralisar o país com manifestações. Estas pessoas sabem, acompanham as realidades, sim, mais maduras, mais civilizadas. Portanto, isso é uma demonstração de uma imaturidade tal e desta... E se quiseres também, esta também não deixa de ser, de certo modo, aqui manifestações de algum, eventualmente, algum oportunismo, porque eu não tenho a menor dúvida de que se eventualmente vir ocorrer uma transição no MPLA, como de resto os militantes, os dirigentes do MPLA nos têm habituado, estas mesmas pessoas que estão a promover as campanhas de solidariedade ao Presidente João Lourenço, provavelmente, se não forem expurgadas, não é? Serão as primeiras a colocarem-se ali à frente para promoverem campanhas de solidariedade para o próximo líder. Portanto, isto aqui, repito, não tem rigorosamente nada de especial. Não me parece que possa ser um exercício que venha impactar no posicionamento daquelas figuras que já se mostraram claramente dissonantes e que pretendem forçar, no fundo, um cenário diferente no próximo Congresso Eletivo do MPLA. Portanto, não me parece que esse tipo de manobras possam ter impacto, muito pelo contrário. Se nós, embora oficialmente ninguém tenha assumido aquele discurso dos divisionistas, não é? Dos quase fracionistas, do que for, embora formalmente ninguém o tenha assumido, fomos lendo muitas coisas espalhadas pelas redes sociais que valem o que valem, mas, no fundo, esta linguagem, todo esse discurso de ódio e de divisionismo e de divisão que está associado a esta campanha ou a esta manifestação, infelizmente remete-nos para os tais períodos, alguns dos períodos mais sombrios da história do MPLA, e de forma, como eu disse, infantil, não é? De forma incompreensível, porque fica com a sensação de que estas pessoas não crescem, de que estas pessoas não evoluem, de que estas pessoas andam paradas no tempo. Estas pessoas não mudam de prática, não mudam de postura, não mudam, quer dizer, é o mesmo, são os mesmos truques, não é? O Presidente está... Uma marcha de solidariedade a João Lourenço é necessariamente uma marcha contra esta velha guarda que de certa forma, a primeira questão eu respondi naturalmente, porque esta tua pergunta pode ser respondida com várias perguntas. A primeira questão, a primeira e a mais importante, logo, qual é a necessidade que há de uma campanha de solidariedade ao Presidente João Lourenço? Não é? Qual a necessidade que há? Porquê que há essa necessidade de fazer uma campanha? Então não foi isto que se prometeu, não é isso que deveria ser combatido de forma séria, de forma acérrima? Não é? Portanto, os sinais, ou seja, a mensagem que uma manifestação, uma campanha, uma marcha que for como esta, a mensagem é claramente esta. É uma mensagem de aproximação, de reafirmação da liderança do Presidente João Lourenço e de contestação das vozes dissonantes, que, como eu disse há bocado, não têm necessariamente de forma aberta contestado a liderança em si, mas que tenha, no fundo, defendido um caminho diferente, nomeadamente em relação à questão das múltiplas candidaturas no próximo Congresso Eletivo do MPLA. Mas, repito, isto é uma manobra que não parece que vá ter alguma importância, não é? Uma manobra meramente oportunística. É uma manifestação também de algum desespero, não é? De que, de facto, o MPLA e o Presidente João Lourenço, neste momento, não consegue assegurar o partido, daí recorrer, e repara até o curioso de não vermos rostos mais velhos, digamos, associados, não sei, a menos que alguma informação nos tenha escapado, mas não vermos rostos mais velhos associados a esta iniciativa. Não estou a querer dizer com isso que eventualmente amanhã, ou melhor, é amanhã mesmo, não é? No caso da manifestação, portanto, ou a marcha, não quero dizer que eventualmente amanhã não apareça uma outra figura, mas está sempre de forma oportunística, não é nada sincero, não é nada sincero. Isto é qualquer coisa
no fundo, repito, que visa, de certo modo, passar a ideia de que o Presidente João Lourenço ainda tem um controle, daquilo é que decide, ele é que tem de continuar a decidir, mas os sinais sugerem que as coisas estão mais difíceis, não é? E os contextos também são outros. Infelizmente, esta juventude não tem muitas dificuldades em fazer essas leituras, não é? Não sei se tem dificuldades, ou, como disse há bocado, uma abordagem meramente oportunística, no sentido de, Sr. Presidente, Sr. Líder, estamos contigo, der no que der, o que é falso, porque estas pessoas saltarão imediatamente do barco caso os xadrez, as pedras do xadrez, ou as peças se movam num sentido diferente daquele que está a ser previsto pelo Presidente João Lourenço. Isto não seria também nada de rigorosamente novo, portanto é assim que nós estamos habituados a ver os processos, os conflitos, a gestão, a forma como as crises são geridas, e já agora, o mais recente processo de transição no Empalá. Portanto, isso não é nada sério, não é? Eu repito, é qualquer coisa infantil, é qualquer coisa, se eu disser paleolítica, provavelmente estarei a exagerar. Pronto, o Empalá tem partidos muito similares pelo mundo fora, mas isto envergonha um bocadinho, não é? E particularmente quando temos iniciativas como estas vindas de jovens, não é? Que são pessoas que deviam, até por obrigação geracional, se a expressão é permitida, deviam precisamente manifestar o compromisso de abraçarem os posicionamentos que apontam para a necessidade da democratização interna. Portanto, é muito estranho, não é? Que sejam os jovens do partido que estejam a remar contra a maré, ou seja, no sentido do status quo, no sentido de... Quer dizer, isto é completamente contraditório. E é por isso que, de certa forma, salvo erro terá sido na semana passada que nós falávamos sobre isso, a questão da sucessão e da liderança, da próxima liderança no Empalá, não é importante, não é muito importante que seja um velho, que seja um mais velho ou que seja um jovem, não é? O que é importante é que seja uma figura que tenha realmente capacidade de reformatar o Empalá, se isso é possível, não é? Que seja uma figura que tenha capacidade efetiva de refundar o Empalá, de fazer essa transição, de transformá-lo num partido democrático. O que estes jovens estão a dizer é que não gostam disso, não querem isso, gostam deste Empalá exatamente tal como ele é, o que é irónico, porque o que era, em termos estritamente lógicos, o que era esperado, não é? O que era expectável, era que fossem os mais velhos, que teoricamente são mais conservadores, a defenderem candidaturas únicas. Portanto, é estranho que agora tenhamos os jovens do partido a aliarem numa abordagem de que o Presidente é que tem de decidir como tem de ser e como não tem de ser. Percebes? Portanto, por isso é que esta coisa do jovem do Empalá, e eu dizia semana passada, nós temos jovens muito piores que os mais velhos, não é? Absorveram os mesmos hábitos, engoliram as mesmas práticas, e a resposta é esta aí. Repara que há uma discussão sobre, e eu já fiz em termos informais com algumas pessoas, sobre se o que está em causa é uma luta entre autocratas e contra autocratas. Eu não me parece, francamente. Sendo este tema relevante, eu não digo que não seja, mas aquilo que está em cima da mesa, em termos de discussão de factos, é que nós temos um grupo de mais velhos do partido que exigem múltiplas candidaturas. Independentemente do ponto de vista ideológico, ou do ponto de vista político, ou o que for, serem pessoas que têm esse percurso autocrático, esse percurso autoritário. A verdade é que são estas pessoas que estão a apelar para a necessidade de múltiplas candidaturas. Portanto, a discussão sobre se tratar de uma guerra entre autocratas, eu penso que não é que não seja relevante, mas não me parece que seja uma discussão mais importante do que aquela que aponta para a necessidade de múltiplas candidaturas. Porque, repito, o Empalá, penso eu, no panorama político angolano, dos partidos relevantes e com algum histórico, deverá ser o único que até agora não realizou um congresso com pelo menos mais de uma candidatura, não é? Eu estou a falar, obviamente, do contexto político mais recente, se calhar nos posicionamos no pós-guerra, que é o que mais interessa,
O MPLA será provavelmente o único partido, a menos que nos esteja aqui a escapar dos partidos relevantes, que nunca terá caminhado por aí, e os mais velhos aparecem a dizer que é hora de fazermos isso. Os mais novos dizem não, nós estamos aqui alinhados com o chefe que acha que o processo tem de correr de forma tradicional, da forma conservadora, da forma clássica, como nós temos estado a fazer as coisas. Portanto, a maneira é empalar. No mínimo é um tremendo paradoxo. Por isso é que eu digo que a discussão sobre autocratas contra autocratas, sendo relevante, não me parece, neste momento, do ponto de vista da hierarquização dos factos, a mais relevante, porque a pergunta que se faz em relação a esta questão é: quem é o democrata no MPLA? Alguém pode, eu diria, com certo grau com alguma dúvida razoável, olhar para a direção do MPLA e dizer-nos: este dirigente do MPLA é democrata? Há alguém que está em condições de nos dizer isso? Alguém nos pode dizer quem são os democratas do MPLA? É possível, com frieza, com seriedade, com honestidade intelectual, olharmos para o MPLA e dizermos: bem, aquela é a ala dos democratas? No fundo, essa tua questão, não sei se responde, mas há bocado dizias que o MPLA precisa de alguém que refunde o partido. No fundo, estás a querer dizer que não existe para já alguém capaz de refundar o partido. Eu tenho dito relativamente a esta matéria o seguinte: é evidente que a política pode surpreender-nos. Eu não estou a dizer que, eventualmente, não possa aparecer uma figura dentro do MPLA com esta capacidade de transformacional. Até pode. Mas nós estamos a falar daquilo que nós sabemos até hoje. Até prova em contrário, não há democratas no MPLA, ponto final. Portanto, a discussão sobre uma disputa entre autocratas, embora seja relevante, não me parece, do ponto de vista da hierarquização dos factos desta crise, não me parece que seja a questão mais importante. Porque não me parece, repito, que alguém seja capaz de olhar para o MPLA, ainda que o divida em vários grupos, e apontar-lhe o grupo progressista, o grupo pró-democrático, o grupo pró-democracia. Quem é que pode fazer isso? Qual é o grupo pró-democrático no MPLA? Os mais velhos estão a dar essa sinalização. O que é curioso, estás a ver onde é que está a ironia. Estes mais velhos, que foram, no fundo, os conhecidos suportes desse regime autocrático, desse regime autoritário, supostamente agora, perante a forma como os factos se apresentam, ironicamente, são aqueles que aparentemente se apresentam como os pró-democráticos. Quer dizer, isto é quase trágico, não é? Se não fosse cómico, não é? Por isso é que eu digo, repito, essa discussão sobre a luta entre autocratas, não digo que não seja uma discussão que deva ser colocada em cima da mesa, mas repito, se nós tivermos de hierarquizar os factos desta crise, não me parece que seja questão de fundo, porque o MPLA até prova em contrário. Até que o MPLA nos prove o contrário, o MPLA não tem alas democratas ou alas pró-democracia. Não tem. Não tem. Portanto, neste sentido, essa discussão não é que ela se esvazie, mas perante o contexto de crise, ela torna-se secundária perante a questão de fundo, que é preciso defendermos, ou pelo menos darmos razão àqueles que defendem o primado das regras, o primado da lei, o primado da Constituição, ou viramos-nos para aqueles que defendem o contrário. Independentemente de terem um histórico ou serem autocratas. Se se trata de pessoas que, perante esse contexto de crise, estão a assumir uma postura pró-democrática, não é? Porque, desde logo, o facto de exigirem candidaturas múltiplas é uma atitude que deve ser percebida nesses termos, deve ser interpretada nesses termos, não é? E repare, independentemente de amanhã nos revelarem que são do mesmo.
Porque os factos também têm que ser analisados de acordo com o seu próprio processo de evolução, com o seu próprio processo evolutivo. Estas pessoas que hoje estão a afirmar como pretensos democratas, eventualmente amanhã podem provar-nos que não. Podem provar-nos que não. Mas nós temos que olhar para os factos de forma situacional. O que é que está a acontecer agora? Neste momento, temos aparentemente uma ala pró-democrática, por muito estranho que se possa parecer, referindo-se ao MPLA, não é? Mas pronto, é assim que nós olhamos para os factos. Aparentemente temos uma ala pró-democrática que apela para as múltiplas candidaturas e por outro temos a tal ala que não cresceu, não é? Aqueles que não cresceram, não é? Os conservadores que acham que, ou supostos conservadores, não é? Que acham que as coisas têm de se manter exatamente conforme é a tradição das sucessões no MPLA, não é? Portanto, Mas isto é o ciclo normal, os mais velhos amadurecem primeiro, não? Bem, mas atenção que depende da perspectiva do amadurecimento também, não necessariamente. O amadurecer pode querer dizer muitas coisas. Se tu me estás a dizer amadurecer do ponto de vista político ou do ponto de vista das convicções pró-democráticas, não necessariamente. Não necessariamente, não é? Porque os mais velhos tendencialmente costumam ser os mais conservadores. Não é? Os mais novos tendencialmente costumam ser aqueles que tendencialmente trazem rupturas, não é? Promovem rupturas. Portanto, desse ponto de vista, não necessariamente. Por isso é que eu digo que isto é, no mínimo, caricatural. Quer dizer, isto parece, isto aplicado bem para lá como é evidente, parece estranho, não é? Que sejam os mais velhos a dizer, olha, nós agora queremos que o partido seja democrático. E é verdade que alguém poderá dizer, bem, isso também é uma abordagem oportunística, meramente oportunística. Trata-se de pessoas que não querem João Lourenço no poder. Mas isso não é problema. Porque estas pessoas estão a defender posicionamentos dentro das regras. Estão a dizer que o processo tem de acontecer nos termos daquilo que o Estatuto define, o Estatuto do Partido, nos termos daquilo que a legislação aplicável define e nos termos da Constituição. É o que estas pessoas estão a dizer. Ainda não disseram nada contrário, que seja contrário disso, não é? Por isso é que, repito, isto tudo é um bocado estranho, não é? É um bocado aplicado ao MPLA, agora termos os velhos que são os democratas, não é? Ou pelo menos os defensores de um processo democrático, não é? Em tremendo desalinhamento com os mais novos que acham que as coisas têm de se manter como está. Eu digo isto fazendo leitura a partir dos sinais, como é evidente, desses factos que nós conhecemos, dos sinais que vamos lendo em função das várias tomadas de posicionamentos, não é? Eu repito, isto é estranho, no mínimo, não é? É estranho o momento que o MPLA está a vir. Pelo andar da carruagem, achas que há alguma possibilidade de estes mais velhos serem, de alguma forma, arrumados do partido? Bem, eu não gosto de descartar cenários quando se trata de lermos fenómenos e processos políticos, não é? Não gosto de descartar cenários. Mas a verdade, e isto, aquilo que eu vou dizer baseia-se exclusivamente em leituras que eu faço deste conjunto, deste processo político, desta MPLA do presidente João Lourenço, do caminho que percorreu até hoje e do caminho que falta percorrer, aquilo que me parece, francamente, é que o presidente João Lourenço terá mais dificuldades em fazê-lo, não é? Porque os contextos são outros, não é? Nós não estamos em 72, no contexto da revolta ativa ou da revolta do leste, ou o que for, não é? Nós estamos em 2024 e por muito que faça algum esforço no sentido de se querer recuar o país no tempo a este nível, refiro-me a este nível, e quando eu digo o país, eu refiro-me, para ser mais concreto, recuar o MPLA
portanto, no recuo do tempo, da década de 70 da década de 70 e etc., não me parece que isto hoje seja mais provável, ou muito provável, ou mais fácil de acontecer, não é? Porque é evidente que, apesar destas disputas, o MPLA também é uma organização que está dentro de uma sociedade que também evoluiu, porque a própria sociedade não deixa de ser uma ferramenta de pressão em todo este processo, não é? Hoje temos uma sociedade mais amadurecida do que aquela que nós tínhamos, naturalmente, no contexto destes conflitos do passado a que eu me estou a referir. E em que a sociedade influencia nos conflitos internos do partido? Não percebi. Em que a sociedade influencia nos conflitos internos do partido? Desde logo, o facto de a sociedade entender, por exemplo, que tem o direito de opinar sobre as matérias internas do MPLA. Em 72 não havia sociedade que se pudesse mobilizar para defender a revolta ativa ou a revolta do leste ou a ala presidencial, não é? Portanto, aquilo era o MPLA e a população angolana era o que era. Não havia uma sociedade com este nível de maturação. Hoje nós temos uma sociedade diferente, que interfere, que questiona, que critica, que aponta caminhos, portanto, este momento... E faz alguma diferença para aquilo que é a atuação do partido? Pode fazer, no contexto da crise pode fazer, porque atenção, o MPLA não se governa a si próprio, o MPLA governa um país, o MPLA governa uma sociedade, governa um país, não é? E repito, o facto de nós termos hoje um país mais amadurecido desse ponto de vista, nós temos uma sociedade que de certo modo também tenha capacidade de pressionar mais, não é? De falar mais, não é? De expor-se mais, de criticar mais, isto pode naturalmente ter os seus efeitos, não é? Pode ter os seus efeitos, porque tu não te surpreendas, por exemplo, porque estamos a falar de política, que possa ocorrer, por exemplo, uma situação de vermos movimentos na sociedade a alinharem-se, por exemplo, com uma destas pré-candidaturas que se vão manifestando no MPLA. Isto não seria de todo surpreendente. Eu não me surpreenderia se houvesse algum movimento na sociedade que fosse nesse sentido. Repara que ontem, por exemplo, estive a ouvir o professor Marcolino Moco, por exemplo, que dizia nomeadamente, e vê o lado curioso, todo o lado irónico de todo esse processo, o mais velho Moco a incentivar os mais velhos a continuarem firmes nesta luta pró-democrática, nesta luta pela democratização do MPLA. Isto de facto é irónico. Portanto, nós temos hoje uma sociedade que tem de entrar necessariamente na equação quando o MPLA faz as contas da sua crise. Por isso é que, salvo erro, eu dizia na semana passada que esta crise que o MPLA está a viver, a sociedade não pode olhar para ela de forma apática, porque se porventura, e obviamente, espero que não, esperamos todos que não, mas se porventura esta crise se descarrilar ao ponto de perder todo o controle, esta crise pode condicionar o processo político do país. Por isso é que a própria sociedade não se pode mostrar apática no acompanhamento desta crise no MPLA. Não é? Porque o MPLA pode querer condicionar a agenda política do país tendo como pretexto uma eventual crise que descarrile. É preciso termos isso em conta. Não é? Por isso, há aqui fatores externos, há aqui fatores exógenos ao MPLA, que hoje são muito importantes. E quando eu falo de sociedade, falo de uma sociedade em que hoje há redes sociais, a informação multiplica-se e viaja, e todos os segundos há uma narrativa, há uma luta de milícias digitais, uns a escreverem uns textos, outros no momento em que uns escrevem, outros respondem, coisa que não era, obviamente, possível no passado, e a sociedade vai simultaneamente tomando contato com esta informação, vai criando o seu próprio estado de opinião em relação a estas matérias, vê que eu estou aqui hoje de forma quase esquisita a dizer que nós temos mais velhos que se revelam pró-democratas contra miúdos que dizem, não, o partido tem que continuar a seguir uma perspectiva monolítica, o que é verdadeiramente
esquisito, não é? O que é verdadeiramente esquisito, mas nós temos de perceber que estamos num contexto completamente diferente, embora tudo em política, quase tudo seja possível, não podemos descartar cenários, mas a verdade é que nós estamos hoje perante um contexto diferente e há um conjunto de variáveis que entram necessariamente nesta equação e que o MPLA não pôde descurar, não é? Na gestão desta crise. Por isso é que, em certa medida, vamos também ouvindo algumas vozes que vão apelando para a sensatez, não é? No sentido de que, havendo uma crise, havendo dissonâncias, é importante que os problemas sejam resolvidos de forma serena, dentro do partido, porque obviamente o MPLA também estará necessariamente preocupado com com a forma como a oposição eventualmente pode capitalizar nesta crise do MPLA, porque a oposição não pode, porque se nós tivermos o MPLA esfarrapado, ou melhor, feito a uma manta de retalhos, naturalmente a capacidade ou o potencial que a oposição terá para capitalizar isso será maior, não é? Portanto, eu penso que no MPLA há gente que também está a pensar isso, daí também acompanharmos alguns pronunciamentos, de certo modo, que vão apelando para alguma sensatez na gestão dessa crise, porque é de todo interessante que o MPLA, para o país, atenção, é importante que o MPLA seja capaz de gerir a sua própria crise com frieza, que encontre os caminhos digamos, de pacificação, não é? Que encontre os caminhos, que faça uma transição dentro da normalidade, dentro daquilo que as suas próprias regras internas, que as leis, que a Constituição, portanto, dentro de tudo aquilo que é o quadro normativo, que o quadro normativo exige, para que esta confusão, eu diria, no MPLA não tenha capacidade de transbordar para o país de forma desproporcional e criar problemas para pessoas que não têm rigorosamente nada a ver com a briga do MPLA. Pelo estado em que se diz estar o MPLA, amanhã poderemos assistir àquelas multidões que pelo menos o MPLA de José Eduardo dos Santos costumava levar às ruas? É possível. Como tu sabes que os mobilizadores do MPLA também têm práticas próprias, né, para o fazer. Obviamente não estou aqui para fazer acusações, porque não sei o que efetivamente está a ser feito em termos de mobilização, mas se nós quisermos especular um bocado, olhando para aquilo que é a prática, a forma do MPLA de estar e de mobilizar para marchas, para manifestações, há sempre muitos esquemas envolvidos nestes eventos, não é? Desde o aliciamento, chantagens, quantas vezes nós ouvimos instituições que ficaram paralisadas por causa de uma atividade do MPLA, de funcionários públicos que foram intimados e obrigados a estarem presentes em eventos sob pena de sofrerem represálias. Portanto, o MPLA serve-se para estas coisas, serve-se de muitos truques, não é? Também não sabemos se poderão ir buscar gente do carro, não sei, na nova província, não é? Ou vão buscar a nova província, não é? E aquelas que estão aqui mais próximas de Luanda, não sabemos, mas o MPLA serve-se de tudo isso. Do ponto de vista histórico, tem servido de todos esses truques, não é? Para encher os seus comícios, as suas marchas e etc. Não teria nada por aí além que se eventualmente tivéssemos uma marcha com um grande nível de adesão. Não. Agora, que isto, repito, que isto tenha importância no contexto desta crise que se está a lutar, que o MPLA está a viver, não me parece, francamente. Até porque, deixa-me dizer-te aqui o seguinte, Salim. O MPLA, estas figuras que estão a manifestar-se, ou que estão a posicionar-se para a necessidade de um congresso com múltiplas candidaturas, são figuras que têm poder próprio. São pessoas históricas, são figuras históricas, com percurso histórico dentro do MPLA, vale o que vale o percurso, mas são figuras
históricas e que, por conta do seu trajeto, transformaram-se em pequenas instituições dentro do MPLA, não é? Portanto, são figuras que têm poderes próprios. Ora, isto não é aplicável para os mais novos, para os miúdos, não é? Os mais jovens não têm poder próprio, não é? Os mais novos têm poderes delegados, estão atrelados ao chefe, não é? Não reclamam para si, não têm trajeto político, não têm currículo político, não têm feitos políticos, não têm rigorosamente nada que os leve a reclamarem poder próprio. Não são instituições. Não é? Portanto, são os miúdos que, por isso é que eu dizia aqui há bocado, não é? Que se porventura, de repente, acontece qualquer coisa que mude as regras do jogo, por uma eventual situação inesperada, nem para lá, esta malta toda vira-se imediatamente para quem vier a ser o líder da vez. Não têm poderes próprios. Não é? Os mais velhos, de alguma maneira, sim. Por isso, até, é que são os mais velhos que estão a liderar o processo de contestação contra eventuais cenários de violação de regras. Porque se sentem com a autoridade histórica, com a autoridade política, com a autoridade moral dentro da história do MPLA para o fazer. É porque têm poder para isso, é porque sentem que têm capacidade e têm poder para isso e estão menos expostos, eventualmente, não quer dizer que isso não venha a ocorrer, não possa ocorrer, mas de alguma maneira também se sentem menos expostos a represálias, não é? Ou pelo menos se sentem mais cansadas. Não é em vão que muitas vezes nós vamos acompanhar eventos dos quais participam figuras históricas do MPLA, mais velhos, não é? De 70 para cima, que muitas vezes dizem, bem, eu também já tenho 75 anos, já não preciso mais ficar calado. Eu também já tenho 80 anos, já não preciso mais ficar calado, não é? É porque, pronto, entendem que pelo seu trajeto, pelo seu percurso político, ganharam uma certa legitimidade histórica que lhes permite, no fundo, em situações como esta, ou como estas, manifestarem-se na forma como se manifestam. É muito raro nós, quer no passado, quer no presente, não sei se houver, não sei, desconheço, mas é muito raro nós ouvirmos posicionamentos discordantes de mais novos, não é? É muito raro isso, não é? Estejam no ativo, estejam no desativo, não é? É mais raro os jovens o fazerem, porque, de facto, foram criados nessa cultura política, não é? Nesta cultura de um chefe que manda tudo e mais alguma coisa, e só os mais velhos, que também são, às vezes, mais velhos do tal chefe, que às vezes foram chefes do chefe, estes sim é que têm legitimidade e trajeto para se posicionarem e para contestarem, porque têm poder próprio. Muito bem, para fecharmos este assunto, ainda esta semana, delegados abandonaram a Assembleia Municipal da JMPLA, na Kissama, alegando irregularidades no processo eleitoral. E isto pode ser considerado uma amostra do que poderá ser o Congresso, tanto da J quanto do MPLA, os congressos ordinários. Bem, sim e não, não é? Sim e não. Como eu digo, nós não podemos, temos de ter muita cautela quando nós olhamos para estes processos, não é? Não posso afirmar categoricamente que a probabilidade disto acontecer é muito grande, muito pequena. Por isso é que eu digo sim, não. Sim, porque este contexto de crispação no MPLA pode levar a situações de ruptura, de contestação, parecidas ou parecidos, ou sei lá, aquilo que nós acabamos de ver, o exemplo que tu dizes, que serve da amostra, como também eventualmente pode eventualmente nada disso acontecer, porque também, convenhamos, uma coisa é uma reunião de militantes da Jota de um município, outra coisa é o Congresso, outra coisa portanto, são eventos com importância, com importância completamente diferentes, com importância e com complexidades completamente diferentes, de modo que pode sim, eventualmente, nós termos
virmos assistir a congressos, de certa forma, um bocado tumultuosos. Aliás, o último congresso da JMPLA, salvo erro, também já esteve rodeado de algum tumulto que não teve nenhuma importância do ponto de vista depois daquilo que acabou por ser o processo específico em si, mas nós estamos lembrados que havia um jovem que estava supostamente a ser apoiado pela direção do partido e que foi recusado de forma determinada, não é? Pelos outros que decidiam o processo, não é? Os jovens que elegeram o atual primeiro secretário da JMPLA terão recusado a aposta da direção do partido, não é? Ora, se aconteceu isto no passado, nós podemos, eventualmente, vir a assistir a um cenário um bocadinho mais grave no presente, porque, decorrido o tempo que decorreu, naturalmente, houve mais desgaste, as pessoas têm mais disponibilidade para contestar, portanto, não descarto que, eventualmente, isso venha a acontecer no Congresso da JMPLA. Também não descarto que, eventualmente, venhamos a ter, em 2026, uma vez que o Presidente João Lourenço já disse que 2024 não será um congresso eletivo, vamos esperar o que é que as reuniões do Birro Político e do Comitê Central do MPLA vão ditar relativamente a esta matéria. O Presidente João Lourenço, aparentemente não, antecipou-se no sentido de fechar a discussão sobre a possibilidade deste congresso vir a ser eletivo, não é? Antecipou-se isso, não vai ser. Não sei se estas reuniões a que eu me referi há bocado poderão trazer novidades, porque também há quem diga que há um certo grupo de membros e dirigentes importantes do MPLA que ainda não desistiram da ideia de forçar um eventual congresso eletivo em 2024, porque há um entendimento de que a experiência de Moçambique de Filipe Nyusi não se deve repetir no MPLA. É? Seria desejável que o MPLA tivesse um presidente eleito mais cedo, que possa ter tempo de preparação para depois disputar as eleições em 2027, mas tendo ainda o presidente João Lourenço as armas que tem e havendo o Congresso ordinário em 2026, tenho muitas dúvidas que as pretensões daqueles que desejam um congresso eletivo já em 2024, tenho muitas dúvidas que essas pretensões venham a vingar, não é? De qualquer forma, quanto à tua questão específica, repito, não há cenários descartáveis, porque estando o MPLA em crise, nós temos que colocar todos os cenários em cima da mesa. Muito bem, 18h26, vamos avançar para outro tema, antes de abrir um parênteses para dar as boas-vindas aos novos ouvintes ou internautas, reiterar aos habituais, este é o programa Dias Andados, vai ao ar todas as sextas-feiras, depois das 17h30, podemos ser acompanhados no Facebook, YouTube e pela sintonia 96.1. O Ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República denunciou esta semana o envolvimento de governantes e altas patentes das Forças Armadas e da Polícia Nacional no contrabando de combustível. Esse envolvimento, na tua perspectiva, é que impossibilita que se acabe com este mal ou falta vontade? Sabes que há uma forma de estar da governação do MPLA que é uma tremenda caricatura, não é? Porque é curioso nós vermos esse tipo de denúncias, não é? Porque nós queremos acreditar que se um responsável desta dimensão faz esse tipo de denúncias é porque o faz com provas, pode não apresentá-las eventualmente publicamente, não é? Mas queremos acreditar que é responsável de uma casa importante, não é? A Casa Militar do Centro da República, portanto tem órgãos de inteligência,
Portanto, nós queremos acreditar que Foi criada uma comissão multissetorial para investigar o caso, portanto, estes dados... Mas para investigar, mas repare, se o ministro faz esta denúncia, é porque ele já tem provas. O raciocínio funciona desta forma. Parece-me. Eu até posso estar enganado, eventualmente. Mas eu quero acreditar que o raciocínio lógico funciona assim. Se o ministro vem à rua para denunciar governantes, porque é uma acusação muito forte, e que digamos, é um fogo amigo, é um tiro que é disparado a partir de dentro contra as figuras de dentro. Quero eu acreditar que o ministro diz isso porque tem provas. E nós já tivemos várias situações paralelas no passado que deram em rigorosamente nada. Não deram em nada. Então, eu julgo que teria sido mais convincente, eventualmente produtivo, se o ministro nos dissesse, bem, há altos governantes envolvidos e existem processos a decorrer, que estão a decorrer nas instâncias competentes. Porque o ministro disse isso com provas. Eu quero acreditar, porque eu não quero acreditar. Quer dizer, que o ministro possa ter dito isso, possa ter falado à toa. Eu não quero acreditar nisso. Não é? Estamos a falar do ministro de Estado, portanto, se ele disse o que disse, é porque ele tem provas. Então, teria sido mais acalentador para a população que ouve isso. Não é? Até porque, repara, nós há relativamente pouco tempo ouvimos as lamentações de um governador, não é? Sobre a questão, os problemas que o contrabando está a provocar, nomeadamente na sua província, estou a referir-me aqui à província de Los Angeles. Então, e o governador também referiu que os contrabandistas têm muita força, têm muito poder, portanto, não deixou de ser uma forma indireta de nos dizer que são pessoas que efetivamente têm poder. E só tem poder quem tem poder, quem é efetivamente do regime. Quem é do regime não tem poder. Pelo menos não tem poder para contrabandear e estar impune, não é? Então, eu quero acreditar que todos eles sabem de que figuras se trata. Então, o que nós gostaríamos de ouvir do ministro é: existem figuras identificadas, não é? Que estão no contrabando, porque se ele trouxe essa situação ao público é porque supostamente há uma preocupação do governo, não é? Porque senão não a teria trazido. Então, obviamente que ele não tem competências para ser ele a investigar, mas ele poderia dizer-nos, enquanto membro do governo, bem, nós temos este problema identificado e nós temos as autoridades competentes a trabalhar na investigação destes potenciais crimes ou destes crimes. Agora, vamos criar comissão para investigar. Bem, vamos esperar pelos resultados da comissão. Mas esperas que sejam resultados satisfatórios? Não, isto é brincadeira. O que eu quero dizer é que não é assim que se governa, não é assim que se comunica com os governados, não é assim que se fala para a população. Sobretudo, quando estamos a falar de uma prática que é antiga, já foi denunciada várias vezes, já foi objeto de várias denúncias, e que é uma prática denunciada até pelos próprios governantes. Então não era esperado que nesta parte do campeonato o governo viesse dizer-nos, bem, o contrabando é sério e agora vamos criar comissão para investigar. Que comissão é esta? Então, se há crimes, qual é a necessidade de comissão? Não bastava porque existem órgãos de investigação que têm competência para isso. Então não bastava que os órgãos competentes espoletassem os competentes, os necessários processos de investigação. Mas não havia mesmo essa necessidade, tratando-se de, como disse o ministro, altas figuras? Não há essa necessidade. Não há essa necessidade. Porque, sabe, estas figuras até podem ter determinados privilégios do ponto de vista legal relativamente a algumas matérias, mas não têm privilégios em relação a todas as matérias. Até o próprio Na teoria ou na prática? Do ponto de vista legal, repito, eu disse do ponto de vista legal. O legal é o formal, não é?
o que é, não é? Até o próprio Presidente da República tem determinados privilégios do ponto de vista de imunidades, não é? A Constituição confere-lhe uma série de privilégios, mas estes privilégios não são ilimitados, certo? Portanto, não havia necessidade de comissão nenhuma. Isto é uma forma de se dizer que não se vai fazer nada. Eu não sei, tenho aqui de memória, eu não sei se tem memória de alguma comissão que tenha sido criada e depois apareceu publicamente e disse, bem, os resultados da investigação que nós fizemos desta comissão, eu não tenho memória, não quero ser aqui injusto, e se estiver a celo, eu nunca tenho problemas pronto, se me for apontada uma situação com esse grau de relevância, em que depois as conclusões vieram cá para fora, não é? Eu não tenho problemas em penitenciar, mas eu não tenho esses registros. Isso é uma brincadeira, isto é uma forma de... Não havia necessidade de comissão nenhuma. Se há contrabando, é porque há crime. Não é? E nós temos instituições, mesmo até a nível do setor castrense, nós temos instituições que têm competências para investigar. Quanto mais não seja, temos a Procuradoria-Geral da República. Mas se estão ligadas às figuras do próprio setor castrense, vai-se investigar-se a si próprio? Daí a necessidade Mas, Felipe, a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República tem competências para investigar, quer tenha militares, quer não tenha militares, tem competências. Existe uma procuradoria, tu sabes que é um segmento da procuradoria que é militar, certo? Quem é que vai investigar? Então, são os ministros que vão investigar e vão instruir processos, são os membros desta comissão? Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. As denúncias que o ministro traz estão suportadas em quê? Estão suportadas, quero acreditar, num trabalho de investigação que foi feito. Eventualmente algum trabalho de inteligência que foi feito e que produziu relatórios. Certo? Então, esta comissão vai investigar o quê? Por que estes relatórios não foram encaminhados imediatamente pelos órgãos competentes que têm competências para investigar? A denúncia disso é uma brincadeira, percebes? Isso é quer dizer, eu até diria que teria sido preferível, né, nestas situações. Eu até diria que a inteligência aconselha que em situações como estas é preferível manter-nos calados. Não é? Depois façam um trabalho todo e depois tragam-nos cá os resultados. Olha, havia aqui contrabando, como vocês sabem, sempre foi denunciado e estão aqui responsáveis. Agora, ouvimos o governador praticamente a chorar ao presidente. Por favor, isso leva-nos para uma discussão também, outra vez, do omnisciente, do omnipresente, quer dizer, o governador para combater o contrabando chora ao presidente, olha, só temos uma bomba que depois tudo acaba. E, isto, está a ver, é terrível, é terrível. Esta governação do MPLA, sinceramente, por isso eu tenho que voltar a dizer o que disse há bocado, não é? O MPLA não tem saída, ou o MPLA reforma-se, não é? E a força se for necessário, não é? Ou não vai sobrar ninguém, porque isso não tem credibilidade nenhuma. O MPLA tem mesmo, venha uma figura velha, venha uma figura jovem, o MPLA tem de se reformar, tem de se democratizar, não é? Para que possa também ser um impulso importante à democratização das instituições do Estado. Porque esta democratização vai dar mais independência e autonomia às instituições. Porque numa situação normal, nós porventura já teríamos processos a decorrer, processos de investigação, processos de inquérito a decorrer, de forma autónoma, de forma independente, sem interferência de comissão nenhuma. Esta comissão é para decidir o quê? Bem, quem está a contrabandear são os generais A, B, C e os comissários H e M. Bem, qual é o que nós vamos processar? É isso? Vamos avançar para outro tema. Estamos já a caminhar para o fim do programa. João Lourenço,
voou esta semana para o Dubai, para uma visita privada, quando tinha assumido o compromisso de estar na China para o Fórum China-África. Em seu lugar enviou o Ministro das Relações Exteriores, sendo Angola o único país a ser representado por um ministro. Ao que tudo indica, o irritante com a China continua. Assim, o sinal não é bom. E mais uma vez deu uma pena. Nós depois tivemos de ler textos que nós não sabemos a veracidade da informação, que nós depois acabamos por ler. Acabamos por ler algumas coisas que diziam que o presidente João Lourenço fez uma viagem privada por razões de saúde, não é? A pergunta que eu faço é, oficialmente não foi nada disso foi dito, não é? Mas se o presidente tem algum problema de saúde, teria sido preferível que isto fosse comunicado de forma oficial, até para que, mesmo até do ponto de vista diplomático, a questão fosse abordada de forma eventualmente mais suave, não é? Porque é evidente que o presidente é um ser humano, ele também fica doente. Independentemente da natureza do compromisso que tenha, se o presidente ficou doente e precisa de assistência médica, o presidente tem de priorizar a assistência médica, ponto final. Isso. Mas aqui não se coloca apenas a sua ausência, o facto de ter mandado também... Eu vou lá chegar, não é? Primeiro eu queria, no fundo, porque é que eu quero começar por aí? Porque pareceu-me que, tu sabes que agora, com esta conversa das redes sociais, não é? Muitas vezes, e nós temos assistido a isso, e particularmente em regimes como o nosso, em que quase tudo tenta fazer segredo e etc. Muitas vezes a informação oficial é passada de forma... com textos apócrifos, de forma, sei lá, dissimulada, não é? Ou seja, não se assume oficialmente nada, mas depois passam-se textos esquisitos, não é? Para se tentar justificar uma outra coisa. Por isso é que eu quero começar por aí. Porque a narrativa que depois se quis passar era para, no fundo, justificar a ausência do presidente por razões médicas. Mas se o presidente não pode ir por razões médicas, porque é que não houve uma comunicação oficial? Ora, como não houve uma comunicação oficial, temos de partir do princípio de que a questão médica, em princípio, não é verdadeira, porque eu não vejo razões porque os serviços de apoio ao Presidente da República, não vejo razões para que não eventualmente comunicassem formalmente nesses termos se tratasse de uma situação desta natureza. Mas quando se nós formos descaindo aos poucos, não é? Nomeadamente para essa questão que tu levantas, começamos a perceber que se calhar provavelmente não há mesmo doença, porque ainda que houvesse doença e ainda que não fosse comunicada, tinha de haver a preocupação de o país fazer-se representar a um nível um bocadinho mais elevado. Qual era o problema? Porque, de uma ou de outra forma, nós estivemos lá. Não é? Ora, se o presidente João Lourenço optou por não o fazer, tendo até uma vice-presidente que muita gente diz que não tem trabalho, não é? Se o presidente João Lourenço optou por não fazer, representar o país pela vice-presidenta, isto só reforça as desconfianças do irritante. E é aqui onde a gente acaba depois por descair no tal irritante. Há várias hipóteses que estão a ser colocadas em cima da mesa. Por acaso, esta semana, eu li duas possibilidades que foram avançadas pelo jurista Rui Verde, que é uma pessoa, que é um investigador que tem feito trabalhos com alguma persistência sobre as relações África-China-África e, obviamente, aqui Angola com particular também interesse, em que declarações de Rui Verde em que avançava duas possibilidades, não é? Uma, o facto de ter havido uma fuga de informação a quando da última deslocação do presidente João Lourenço à China. Deve estar lembrada que, na altura, o Valor Económico fez um trabalho suportado por fontes que dizia que o presidente João Lourenço, depois do encontro oficial com o presidente Xi Jinping, houve um encontro entre
de caráter partidário, que não correu muito bem para o presidente Lourenço e que foi bastante severamente criticado pelo líder chinês, não é? Esta informação, houve uma fuga desta informação, o Valor Económico fez destaque, foi o único jornal, salvo erro, que abordou esta matéria, pelo menos em primeira mão, não é? E supostamente o Presidente não terá ficado refeito dos supostos ralhetes que teve de ouvir de Xi Jinping, não é? Rui Verde acha que esta é uma possibilidade. E a outra é o facto de os chineses terem virado para um projeto, penso que na Tanzânia, que é uma espécie de concorrente do corredor do Lobito, não é? E aqui esta tese reforça um bocadinho a tal questão deste caminho aparentemente da transferência de influência da China, pelo menos daquela que Angola quer usar com João Lourenço, não é? Transferir a influência da China para os Estados Unidos, não é? Portanto, aqui aparentemente também, mais uma vez, os Estados Unidos a aparecerem de alguma maneira condicionarem a agenda angolana face à China, não é? Portanto, aqui as hipóteses, ou a hipótese do irritante não pode ser descartável, porque ainda que o Presidente, repito, tenha ficado indisponível por razões de saúde, teria sido, de certa forma, mais compreensível se fizesse substituir pela importância que o Fórum tem, que eles próprios têm atribuído ao Fórum, e é preciso não perdermos aqui de vista que Angola é o país africano que tem a maior dívida com a China, é preciso termos isso em conta. Portanto, nesse sentido, Angola deveria ser dos mais interessados, não é, em manter um diálogo permanente, estável, eventualmente conciliador com a China, sempre na tentativa de procura de caminhos que possam atenuar este peso que o país tem vivido por conta da dívida com a China, não é? Portanto, a tese do irritante ganha força por todos esses elementos que acabam por ser elencados, porque de outra forma o Presidente poderia ter optado por se fazer presente ou por fazer representar o país pela Vice-Presidente da República, não é? Há quem defenda que João Lourenço não foi à China para evitar sentar-se à mesma mesa com líderes militares golpistas de outros Estados africanos, sendo que em tempos defendeu que esses novos poderes não devem ser premiados com a possibilidade de partilharem connosco os mesmos palcos políticos. Faz sentido? Isso é ridículo. Não acredito nisso. Isso não faz sentido, quer dizer, isso não faz sentido. Nós estamos a falar de um presidente que adensa as nuvens sobre a sucessão, que cria muitos pactos políticos que potenciam instabilidade, quer dizer... Mas que ao mesmo tempo se mostra muito contra golpes de Estado, não é? Que ele se mostra contra golpes de Estado, não é? Porque se o Presidente João Lourenço tiver, por exemplo, uma agenda, como já se disse, como se tem dito, se o Presidente João Lourenço tiver uma agenda de um terceiro mandato, é normal que ele se mostre contra golpes de Estado, não é? Porque uma agenda de um terceiro mandato, embora estejamos em Angola, uma agenda de um terceiro mandato pode propiciar-se a situações mais diversas que se calhar não somos capazes de antecipar ainda, não é? Incluindo, nomeadamente, o risco de golpes. Aliás, porque se nós olharmos até para o próprio Presidente João Lourenço reconhece isso em muitos dos seus discursos, não é? Que muita dessa instabilidade política que muitos países africanos vivem derivam de situações de violações das regras. Nós tivemos várias situações de golpes que derivaram de tentativas de violação das regras, que referiam aqui nomeadamente à Constituição. Não é? Portanto, o Presidente João Lourenço, internamente, do ponto de vista da forma como ele conduz o país, não é alguém que possa propriamente dizer que tem asco, não é? De pessoas ou que não se pode sentar com pessoas que violam as regras ou que gostam de violar regras. A menos que, repito, é uma regra específica que ele se trata. A menos que aqui seja a tal questão de, como temos dito, temos ao longo desse tempo, a tal nuvem que o próprio Presidente adensou da hipótese de que
permanecer aí a ferro e fogo, não é? Porque uma pessoa que eventualmente, repito, estará disponível para violar regras, não é? Precisa de haver a contradição, não devia estar contra quem violou as regras, não é? A menos que estejamos a falar de regras que de alguma maneira o afetem, não é? Ou de regras que o afetam. Portanto, isto é um argumento que não é respeito, naturalmente, as opiniões são o que são, mas isto não parece que tenha sustentação nenhuma, porque aquilo que o presidente João Lourenço diz lá fora relativamente às matérias de pacificação não tem adesão, não tem respaldo na sua prática de governação interna, porque a governação do presidente João Lourenço não é uma governação da paz. Portanto, se o presidente João Lourenço é um presidente da paz, ele devia estar muito mais preocupado com a paz dos angolanos, em primeiro lugar. E estar preocupado com a paz dos angolanos significa o quê? Significa governar com os tais compromissos que ele assumiu, teoricamente, nos seus discursos de investidura. Não é? Respeitar a Constituição, respeitar o processo democrático. Uma última pergunta. Estamos mesmo em cima do tempo. Esta ausência poderá, de alguma forma, ter alguma consequência ou os interesses da China estão acima disso? Sim, podem ter sempre. Do ponto de vista diplomático, é evidente que se a China entender que o irritante está de alguma maneira reforçado, é evidente que pode ter algum tipo de consequência, nomeadamente no plano de alguma inflexibilidade da China. Nós sabemos que, a quando da visita do presidente João Lourenço, a tentativa que houve de negociação, os resultados não foram propriamente esperados, houve uma espécie de um alívio, mas não nos termos que seriam desejáveis, que seriam nomeadamente uma reestruturação propriamente da dívida, o que não foi o que aconteceu. Portanto, as consequências podem acontecer a este nível, nomeadamente uma maior inflexibilidade da China, por exemplo, para negociar, uma maior indisponibilidade da China, por exemplo, em desviar investimento para Angola também, o que é uma tremenda estupidez, na minha opinião, porque esta colagem ao Ocidente, do ponto de vista do investimento, não me parece que seja uma colagem mais frutífera, mais produtiva para Angola, francamente não me parece. Não é? Não me parece que o Ocidente tenha a mesma disponibilidade para investir em África, em Angola em particular, como eventualmente teria a China, nos termos de uma parceria estratégica. Mas pronto, o presidente João Lourenço é que tem competências para nos governar, para definir a política externa, ele é que decide quem devem ser os nossos parceiros estratégicos, mas eu francamente acho que esta inclinação mais para os Estados Unidos do que para a China é uma inclinação tremendamente equivocada, não é? Porque não parece francamente que os Estados Unidos possam agregar valor substancial, sobretudo no plano, repito, do investimento privado, que é uma questão para Angola. Angola precisa de investimento privado estrangeiro, como as pessoas precisam de ar para respirar, não? Porque senão estamos mesmo tramados, não é? E é nesse sentido que eu acho que reforçar o irritante com a China, quero eu acreditar que não parece propriamente um caminho inteligente nesta fase, porque o caminho do Ocidente já mostrou que não agrega muito valor a este nível. Não, pelo menos até agora não tem estado a agregar grande valor a este nível. Dito isto,